Fala galera, Zava Lima na área, tamo junto, é isso aí, nossa série completa Vestibulando na História. E chegamos, obviamente, na completude da última aula de História do Brasil. É isso mesmo, vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre a Nova República. Roda a vinheta e vem comigo. É isso aí, galera. Estamos chegando aí agora à nossa última aula aí. Obviamente que muitas outras aulas virão, mas para essa série completa, Vestibulando na História, chegamos na última aula de História do Brasil. Vamos nessa! Nova República. Nova República, pessoal, é um assunto atual. Nós ainda estamos vivendo a Nova República. Dos 5 períodos da história republicana que temos lá, vamos recapitular, já que estamos agora na última aula de República. Olha só, Primeira República ou República Velha, Segunda República ou Era Vargas, Terceira República ou a gente pode chamar aí de aquilo que nós chamamos de período populista ou República Liberal. Quarta República, o período militar, ditadura militar. E o quinto período, a Quinta República, é justamente a Nova República. O processo, pessoal, chamado de redemocratização é a lógica de entendimento que quando nós estamos falando do final do período militar, estamos chegando nesse período novo. E aí esse processo de extensão política, abertura política feita lá no final do governo militar, esse processo é chamado de redemocratização, ou a volta da democracia. Então vamos lá, pessoal, falar desse conteúdo bastante bacana e que já está sendo aí um longo período. Nós estamos falando de 1985 até os dias atuais, que no caso, a gravação desse vídeo acontece em 2023. Então esse período de 1985 a 2023 é o período completo da Nova República. Beleza? Assim sendo, pessoal, vários presidentes passaram neste período democrático, logo depois do período militar. Claro que nós não vamos se deter em todos os presidentes. Por quê? Porque nós estamos falando, pessoal, de um período atual. E nesse ponto, a história e a historiografia, ela tende, então, a fazer uma lógica chamada de distanciamento histórico, que é um tempo específico que o historiador usa para poder, então, falar desses fatos com uma lógica mais não tão presente nesse assunto. Então, por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2023 e aconteceram fatos históricos aqui neste ano, como, por exemplo, o 8 de janeiro, que foi, então, a tentativa de golpe contra o governo aí do Lula. Nesse caso, Lula voltou, exatamente. Em 2023, estamos no governo do Lula. Desta maneira, pessoal, estamos ainda apurando os fatos, ainda está acontecendo as questões relacionadas a esses fatos. E, obviamente, que isso é uma atualidade neste momento agora. Mas vai virar e vai vir a ser a história. E haverá um debate historiográfico sobre esses fatos que estão acontecendo. Isso nós chamamos de história do tempo presente. Aliás, tem um vídeo completo aqui, pessoal, que fala sobre a história do tempo presente, numa playlist que nós temos aqui, né, onde nós falamos sobre a ideia de que tudo é história. Vamos nessa, então, falar, pessoal, de 3 momentos, mas vamos dar ênfase nesta aula voltada para o vestibular em 2 períodos. Nós temos 3 momentos já bastante fechados deste período chamado de Nova República. Podemos dizer aí que os vestibulares já estão cobrando um período entre 1985 a 2002. Este período, então, de 1985 a 2002, pega 2 importantes períodos da Nova República. Nós vamos chamar de a Era dos Planos, entre 1986 a 1993, a Era dos Planos Econômicos, já melhoramos esse assunto. E a Era FHC, que vai de 1995 a 2002. Também já podemos falar, pessoal, do Lula Parte 1. Lula Parte 1 pega de 2003 a 2010 e é um momento, então, marcado a chamada Era Lula ou a Era PT. Os outros governos, por exemplo, a Dilma e o Temer e também Bolsonaro e agora Lula Parte 2, eles são assuntos bastante atuais, ainda não estão tão presentes nas questões de história, mas aparecem questões de atualidades e também questões de geopolítica de uma maneira como um todo. Mas nós vamos deter especificamente em 2 períodos. A Era
dos Planos e a Era FHC, que são mais históricos. Tudo bem? Vamos nesse ponto, então, falar do primeiro presidente deste momento, que é, então, José Sarney. José Sarney, pessoal, então, governou de 1985 a 1990. Ele é o primeiro presidente pós-período militar no processo de redemocratização. Ele tinha sido eleito indireto, porque ele tinha sido vice do presidente Tancredo Neves, que foi eleito lá na eleição de 1985. Ele, por problemas de saúde, se afastou, acabou morrendo, e quem assumiu foi José Sarney. Filho do Maranhão, o José Sarney, então, é o presidente. Bom, uma das marcas do governo de José Sarney, do governo do Collor e do Itamar Franco, pessoal, é justamente este período chamado a Era dos Planos. A Era dos Planos, pessoal, é uma sequência de planos econômicos que foram feitos por esses três presidentes dentro de uma lógica de um momento entre o final da década de 80 e o início da década de 90. Os anos 80, logo depois do período militar, você tem então a chamada década perdida. Os anos 80 foi bastante complicado. Você tem que guardar então que os anos 80 estava numa grande crise econômica, que era marcado por alta inflacionária, ou melhor, a hiperinflação. Também estava marcado por desabastecimento da indústria, um processo de desindustrialização. Também estava marcado por uma alta de desemprego e uma desvalorização da nossa moeda. Neste ponto, então, pessoal, esses presidentes da Era dos Planos, eles ficaram alucinadamente tentando resolver o problema, fazendo e editando vários planos econômicos. No governo de José Sarney, pessoal, foram 4 planos econômicos. E esses 4 planos econômicos tentaram resolver o problema, mas não conseguiram. Vamos então se fixar nesses 4 planos do José Sarney, que pega aí praticamente todos os anos 80. Então, no governo de José Sarney, você tem 2 momentos que caem bastante em questões. Os planos Sarney e a Constituição de 1988. Os planos Sarney, pessoal, você tem que memorizar e guardá-los. Não só memorizar por memorizar, mas entender esses 4 planos. Nós temos a ideia de que o José Sarney estava tentando diminuir essa inflação gigantesca do Brasil, causada, obviamente, por grandes gastos econômicos do período militar e, obviamente, pessoal, por um momento de mudança do mundo. O mundo estava entrando numa globalização, num momento que o Brasil não estava conseguindo acompanhar. Assim sendo, então, pessoal, Sarney editou seu primeiro plano, que aconteceu em 1986, chamado de Plano Cruzado. Depois ele vai ser chamado de Plano Cruzado 1. No ano de 1986, o Sarney já veio com uma nova ideia. Vamos mudar a moeda. A moeda saiu, a moeda antiga era o cruzeiro, e o Sarney criou a nova moeda, o cruzado. Cada 1000 cruzeiros valeria um cruzado. O que ele está fazendo? Valorização da moeda para poder dar poder de compra para a população. Esse plano ele durou alguns meses, dando um pouquinho certo, porque nesse plano cruzado 1 também estava colocado o congelamento de preços e também o chamado gatilho salarial, que valorizava o salário da população a partir de 20% de aumento de inflação. 20% de aumento de inflação, 20% de aumento do salário. Obviamente, pessoal, que houve uma grande contestação a esse plano, principalmente dos lojistas, dos industriais, que começaram a fazer boicotes de produtos e exigir aí uma inflação fora do tabelamento. Então, quando você tem um tabelamento de preço, você está fazendo uma política muito agressiva em relação ao que é a lei de oferta e procura. E muitos lojistas aumentavam seus preços, sim, cobravam o ágio, que era um pagamento fora da inflação, e não deu certo o Plano Cruzado 1. Foi aí, então, que o Sarney editou o Plano Cruzado 2. No Plano Cruzado 2, pessoal, ele, então, liberou o fim do tabelamento de preços, mas fez uma política bastante arrochada no congelamento de salários. Esse é o Plano Cruzado 2 de 1987. Eu já era testemunho ocular da história, já acompanhava ali naquele momento e lembro muito bem, pessoal, das mudanças de preços alucinadas, as faltas de produtos neste período que foi bastante complicado. No ano de 1988 foi nascido o Plano Bresser.
o, então aí, né, ministro Bresser Pereira, ele lançou então um plano onde ele novamente, né, fez congelamento de preços e uma tentativa de arroxo salarial para tentar então controlar a inflação que não estava sendo controlada. Então o período do governo Sarney foi extremamente complicado. Até então, né, chegar no ano de 1989, onde a inflação batia o pico de 1.764%. Ou seja, pessoal, o Sarney teve que mudar a moeda pela segunda vez. No mesmo governo, no governo Sarney, em 1989, no Plano Verão, foi feita uma nova moeda, chamada de Cruzado Novo. O Cruzado Novo, então, ele teve uma nova tentativa de valorização da moeda. A cada 1.000 cruzados valeria um cruzado novo. Esta tática, pessoal, do chamado câmbio fixo, de cortar os zeros da moeda, é uma tática muito usada em economias onde está aquele câmbio fixo e que tem uma relação econômica dentro da sua própria produção, sem grandes ligações com o mercado externo. Então, nesse ponto, é uma tentativa de valorizar a moeda para poder, então, dar poder de compra para a população. Mas, sem industrialização, sem pagamentos, né, com um descrédito internacional, em 1989, o Sarney decretou moratória, ou seja, não consegue pagar aí os juros da dívida externa. O país está num colapso, a credibilidade do Sarney está muito baixa e essa nova república se vê numa severa crise econômica. Concomitante a isso, pessoal, temos que lembrar que no governo Sarney está acontecendo toda uma campanha nacional para poder fazer, então, a nova Constituição. A famosa Constituição de 1988, que saiu durante o governo Sarney, na sua assembleia famosíssima, liderada pelo saudoso Ulisses Guimarães. Em 1988, então, pessoal, sai a nossa 6ª Constituição Republicana, 7ª Constituição do Brasil. Assim sendo, esta Constituição de 1988 marca muito o processo de redemocratização. Por quê? Porque tenta reparar uma série de questões relacionadas ao período anterior, que é o período militar. A Constituição de 1967 era muito severa e uma série de coisas precisava ser consertadas. Vamos então lembrar os principais aspectos da Constituição de 1988, chamado de a Carta Cidadã. Bom, uma das primeiras questões é a volta, né, da chamada eleição direta. Então vai ser eleições diretas para os cargos de prefeito, presidente, governador. Lembrando que nessa Constituição de 1988 estava testada a ideia do mandato de 5 anos para o presidente. Haverá depois uma questão que nós vamos lembrar, que não foi logo de cara que teve a reeleição. Mas uma coisa nova nessa Constituição de 88, pessoal, era a ideia de que se houvesse empate ou não tivesse maioria de votos no primeiro turno, seria criado um segundo turno. Então, na Constituição de 88 tem o segundo turno para a eleição presidencial. Também foi atestada a ideia do mais alargada ideia sobre o voto. Voto universal, ou seja, o sufrágio universal. Você tem então aqui homens e mulheres, né, entre 18 anos e a 70 anos, eles são obrigados a votar. E até mesmo, pessoal, os analfabetos podem votar. Os não alfabetizados, pessoal, têm o voto facultativo, mas eles podem votar. Então, na Constituição de 1988, todo mundo vota, inclusive os não alfabetizados. Guarda isso, porque isso é muito cobrado em questões, tá? E aí, então, os jovens entre 16 e 18 anos, eles têm o voto facultativo e os maiores de 70 anos também têm o voto facultativo. É a mais alargada ideia de cidadania para o voto na nossa Constituição. Outros aspectos importantíssimos da Constituição de 88, pessoal, os direitos, a ideia dos direitos da regularização das terras indígenas, ou seja, a ideia da regularizar as terras indígenas, a reforma agrária, o direito habitacional, o direito à moradia, a ideia então de que o racismo é visto como um crime hediondo e inafiançável, assim como a tortura. Então, pessoal, a Constituição de 88 vem reparar uma série de desigualdades que estavam acontecendo no Brasil. Obviamente que há uma crítica muito grande à Constituição de 88, que é uma imensa Constituição, repleta de artigos e que nós sabemos que tem bastante dificuldade de ser cumprida. Isso é outra discussão, mas você sabe então que houve então nessa Constituição de 1988 o grande alargamento dos direitos sociais e civis. Beleza? Bom, então o governo Sarney ficou marcado, né, por essa Constituição de 88 e, obviamente, todo o clima econômico que estava bagunçado. Bom, depois, pessoal,
de vários anos, a última eleição direta tinha acontecido lá no período populista, em 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Agora nós estamos nas vésperas de uma grande comoção nacional. A eleição de 1989. Depois de 29 anos, estamos tendo a primeira eleição direta depois do período militar. E nessa eleição, pessoal, um grande alargamento. Foi regularizado o pluripartidarismo, 22 candidatos nessa eleição, a maior número de candidatos, a primeira candidata mulher da história do Brasil. E, obviamente, pessoal, não foi resolvido em primeiro turno essa eleição de 1989. E aí, então, fomos para o segundo turno e lá, então, duas linhas políticas ficaram claras. E dois, então, nomes aí que eram novos para o momento, mas que é muito famoso ainda hoje na história do Brasil. De um lado, no segundo turno da eleição de 1989, está o Luiz Inácio Lula da Silva, famoso sindicalista, que tinha fundado o Partido dos Trabalhadores lá em 1980. Ele, então, representava a linha do PT, a linha mais estatizante, a linha mais relacionada a uma política mais de esquerda. E, né, o Fernando Collor de Mello, ou simplesmente Collor, que representava aí o Partido da Renovação Nacional, era mais liberal, bonitão, bonachão, o caçador de marajás, né? Até mesmo essa ideia de que ele era bonitão foi colocado como um fator positivo para ele em relação ao Lula. Bom, teve segundo turno, teve debate na televisão, teve as falas cerceadas do Lula, teve então apoio dos meios de comunicação ao Collor. E o Collor vence a eleição de 1989. Depois de 29 anos sem eleição direta, nós temos a eleição de 1929, ou a eleição de 1989, marcando o Fernando Collor de Mello. Bom, o Fernando Collor de Mello, então, vai fazer um mandato de 1990 até 1992. Aconteceu alguma coisa, obviamente, né, pessoal? Ele não terminou seu mandato. O Collor foi impeachmentado. Vamos entender por que o Collor foi impeachmentado. O Collor, pessoal, ao iniciar o seu governo, ele já vem dando os dois pés no peito. Ele já disse que a crise econômica estava muito grande e, obviamente, que os planos Sarney não deram certo. O Collor, então, na sequência da chamada Era dos Planos, que vai de 1986 a 1993, ele está em 1990. Ele vai lançar, então, o Plano Collor de 1990. Beleza? Já é aí, na sequência, o quinto plano econômico desse período. O Plano Collor, pessoal, vem com algumas ideias novas, mas ainda algumas ideias que se relacionavam aos planos anteriores que não deram certo. O Plano Collor 1, aliás, o nome do plano, pessoal, era Brasil Novo, tá? No Plano Collor 1, ele lança a ideia de que ele vai fazer uma nova moeda, ele vai passar de cruzado novo para o cruzeiro novo, voltando o cruzeiro. A cada, então, 1000 cruzados novos valeria um cruzeiro. Um cruzeiro novo. Assim sendo, pessoal, ele troca a moeda de novo. E aí, pessoal, ele começa a criar no Brasil uma ideia que vai ficar muito claro no próximo governo, que é uma abertura econômica liberal. Assim sendo, então, nesse plano, ele baixa as taxas alfandegárias para poder, então, entrar produtos internacionais no Brasil, o que vai dar muita dificuldade para as empresas brasileiras, porque não conseguem concorrer com produtos internacionais entrando no Brasil por causa das baixas alfandegárias. Também nesse plano, pessoal, estava colocado o congelamento, o confisco das transações bancárias e, obviamente, que naquele momento a classe média e a população um pouco mais pobre, o que elas tinham de dinheiro guardado era a famosa caderneta de poupança. Então, quem tinha aí o valor de 50 mil cruzeiros na caderneta de poupança, foi travado o dinheiro dessas pessoas, porque isso daria uma seguridade para o Brasil, e o Collor, então, travou as chamadas transações bancárias. A ministra em exercício no período era Zélia Cardoso de Mello, que foi extremamente criticada nesse plano. Havia também, né, nas ideias do Collor, de fazer privatizações, né? Foi privatizado então aí a VASP, empresa aérea brasileira, e também foi privatizada aí a Uniminas. Então, privatizações, abertura internacional, eram coisas novas desse plano, mas também havia coisas antigas como, né, aí o câmbio ainda
ainda a ideia do câmbio fixo. E nesta lógica, pessoal, não deu certo, a inflação não conseguiu ser dominada, e aí o Collor começa a sentir uma série de manifestações contra o seu governo, principalmente por causa do confisco das cadernetas de poupança. A galera vai sair à rua pedindo fora Collor! O movimento dos caras pintadas. A galera com a cara pintada, o arerê, e pedindo lá fora Collor. Juventude impavorosa. É um momento, pessoal, de grande contestação, né? A cultura naquele momento era bastante contestativa. Você tem as bandas famosas, né, dos anos 80, 90, bandas de Brasília, o rock and roll aí, bastante brasileiro, questionador. E aí então a galera foi pra rua, a juventude foi pra rua, ainda mais sobre a ideia de acusações que caíram sobre o Collor, de que ele era corrupto e que houve corrupção na sua campanha eleitoral, vinculada ao seu tesoureiro, PC Farias. Até mesmo o irmão do Collor denunciou ele, Pedro Paulo de Mello. Também denúncias sobre a primeira-dama, Rosana Collor. E aí, pessoal, o Collor começa a ficar feio, o plano não tá legal, confiscou o dinheiro da galera, ele não tá se importando tanto com a população pobre, a galera jovem vai à rua, cara pintada, corrupção. Fora Collor. Então chegou, depois de toda essa pressão, os meios de comunicações também começam a ficar contra o Collor. E aí, pessoal, começa um processo de impeachment. Olha, esse primeiro presidente tinha sido eleito pelo voto direto depois de 29 anos de período militar e agora vai ser também caído. É o impeachment do Collor. Em 1992, pessoal, a Câmara dos Deputados votou a cassação do mandato do Collor. De 1992, o Collor é impeachmentado. Um pouquinho antes, ele renuncia, mas ele não é perdoado e ele vai então ser punido pela inelegibilidade de 8 anos. O Collor foi cassado. Crise econômica, crise política, o começo dos anos 90 não tá legal ainda. Mesmo assim, pessoal, a coisa precisava mudar. É aí que vai vir o salvador da pátria. Itamar Franco, com seu tupetão, o presidente Itamar Franco, vice do Collor, do PMDB, mineirinho, come quieto, foi da manha do gato, uma grande coligação de apoio ao seu governo. O Itamar Franco vai ser então o terceiro presidente da Era dos Planos e o último presidente aí desse período de 1986 a 1993. O Itamar Franco vai cumprir o mandato do Collor. Ele vai governar de 1992 a 1994. E ele vai ter um grande trunfo na mão. Ele vai lançar um plano chamado Plano Real. O sexto plano econômico do período e a quarta mudança de moeda do período. Meu Deus do céu, que bagunça. Nesse período, então, pessoal, do governo de Itamar Franco, o famoso ministro de Itamar era justamente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Fernando Henrique Cardoso era senador da República, sociólogo, famoso, intelectual brasileiro. Ele, então, era senador pelo partido do PSDB e ele foi convidado a ser ministro da Fazenda pelo governo do Itamar Franco. Ele fica muito famoso por, então, encabeçar aí esse famoso plano chamado Plano Real. O Plano Real começa em 1993 com uma ideia nova. Ao invés de automaticamente mudar a moeda, pessoal, eles criaram a chamada URV, a Unidade Real de Valor, onde houve um pareamento da moeda brasileira em comparação a uma moeda internacional, que aliás era a grande moeda internacional, certo? Que no caso aí era o dólar. O dólar, então, pessoal, foi pareado ao chamada URV. Então, uma URV, Unidade Real de Valor, valeria $1. E a cada $1, pessoal, valeria então 2.750 cruzeiros novos. Essa conversão, pessoal, foi feita aos poucos, devagar, então o povo foi acostumando com essa nova mudança de moeda. Aos poucos vai entrando dólar no Brasil, o clima internacional era melhor, o câmbio passa a ser então flutuante comparado com as economias mundiais. Então a entrada de dólar facilitou a entrada de produtos internacionais. O Brasil começa aos poucos a estabilizar os
sua economia e o Plano Real vai dar certo. Até que, enfim, o Plano Real deu certo. Em 1994, pessoal, foi então que foi criada a moeda, a URV deixa de existir e agora surge o real. Esse dinheiro que você conhece muito bem. Está estabilizado desde 1994 até os dias atuais. Claro que flutuou aí, né? Um dólar para um real não vai aguentar por muito tempo. Mas eles conseguiram, pessoal, organizar aí a economia, pouco a pouco a inflação foi baixando, chegando a níveis que foram então nunca conseguidos nos governos anteriores. E aí é óbvio, pessoal, estabilização econômica, inflação abaixando, o consumo voltando, as pessoas acreditando que as coisas poderiam ser melhor. E em 1994 o Brasil ganhou a Copa de 94. É tetra! Exatamente. Então esse clima todo faz com que o Fernando Henrique Cardoso está na sua popularidade máxima. E aí o Fernando Henrique Cardoso, ministro do governo de Itamar, se candidata a presidente e ganha em primeiro turno, tá? Não tem nem segundo turno. Fernando Henrique Cardoso agora é o novo presidente do Brasil. É o fim da era dos planos e o início de uma nova era. A era FHC. Fernando Henrique Cardoso, pessoal, sozinho, vai fazer 2 mandatos, algo único na história do Brasil até então, porque vai ser criada a reeleição durante o seu primeiro mandato. Fernando Henrique Cardoso vai governar o Brasil de 1995 a 2002, e essa era é chamada de a Era FHC. Bom, Fernando Henrique Cardoso, pessoal, ou FHC, ele vai fazer 2 mandatos. E nós podemos dividir, então, o seu governo em 2 momentos nessa nova república. Vamos fazer, então, primeiro mandato, 1995 a 1998, certo? Nesse primeiro mandato, pessoal, é muito marcado, né, o mantenimento da valorização do real e uma economia que vai ser praticamente a toada do governo. Nesse primeiro mandato, pessoal, ele continua valorizando o real, ele começa a pegar os investimentos externos e começa a valorizar esse real. E, obviamente, para poder, então, né, justificar esse mantenimento, esse pareamento da moeda ao dólar, ele também está alinhado a um novo momento, que é o chamado neoliberalismo no mundo e a globalização. Assim sendo, o chamado Consenso de Washington, de 1989, pensado pelos neoliberais Margaret Thatcher e também, né, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a gente tem a ideia de que precisa justificar essa abertura econômica do Brasil para o mundo. E aí então, pessoal, os neoliberais não gostam de estadismo. O Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo disse, é o fim da era Vargas no seu governo. Ou seja, depois de várias e várias décadas, o Brasil sempre investindo em estadismo, em empresas estatais, vai começar então um setor privado forte durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. É nesse momento, então, pessoal, que em 93, um pouquinho antes do governo de Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique, como ministro do Itamar, foi privatizada a famosa CSN. Em 1997 foi privatizada a Companhia do Vale e em 1998 foi privatizada aí a Telebrás, a nossa companhia de comunicações, né, de telefone. Então, pessoal, privatizações foram positivas, outras foram negativas, mas uma coisa é certa, o Brasil está mudando, está entrando um neoliberalismo ferrenho no Brasil neste período e esse cara é o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Bom, durante o primeiro mandato ele consegue manter a estabilização do real. E aí, pessoal, há uma emenda constitucional. Em 1997, para continuar o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi mandado para o Congresso um projeto onde haveria então o projeto da reeleição, para que o Fernando Henrique pudesse se reeleger. Passa esse projeto, essa PEC, né? Esse projeto de emenda constitucional em 1997. E o Fernando Henrique Cardoso, pessoal, é o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Ele vai fazer 2 mandatos. É por isso que tem o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Entre 1999 a 2002, Fernando Henrique Cardoso faz um segundo mandato. Assim sendo, no segundo mandato, não vai ser tão fácil para o Fernando Henrique Cardoso, tá? Eu me lembro muito bem, pessoal, já era testemunho ocular da história, ou seja, já era adolescente nesse período, e foi minha primeira eleição, que fui votar lá em 1998. Lembro muito bem do slogan do Fernando Henrique Cardoso: o homem que venceu a inflação vencerá o desemprego. Bom, o desemprego era muito grande. Essa entrada de mercado externo no Brasil, pessoal, esta ideia de que empresas estrangeiras
empresas passaram então a controlar vários setores aqui no Brasil. Esta ideia de que o Brasil está mudando, a terceirização está entrando, né, a tecnologia está entrando. Muitas pessoas sem especialização ficaram desempregadas e é um grande número de jovens e pessoas sem especialização desempregadas. Também é um clima muito forte de busca de reforma agrária no campo. As atuações do MST muito forte pleiteando a reforma agrária nesse período. Aumento da criminalidade nas cidades, ou seja, começa uma aversão ao governo do Fernando Henrique. No mercado externo, no mundo externo, está tendo uma crise no Oriente Médio, na Ásia, que também chega na Rússia, e como o dólar é a nosso parâmetro, crises mundiais começam a entrar no Brasil. E o Brasil começa a ter uma baixa aí da valorização do real, começa a assombrar a inflação, esse clima de grande desigualdade social que foi muito forte por causa do neoliberalismo. O Fernando Henrique Cardoso, pessoal, passa a ser contestado no segundo mandato. Ele não consegue fazer valer a sua força, porque ele está perdendo a sua credibilidade, ele não consegue, então, continuar um projeto para frente. Mesmo ele tentando, né, fazer algumas mudanças no âmbito social. O famoso Bolsa Família do governo Lula, que vai vir depois, certo? É idealizado dentro de um projeto de governo, de um projeto feito no governo do Fernando Henrique, que era o Bolsa Escola. E assim sendo, pessoal, os remédios genéricos na gestão do ministro da Saúde, José Serra, que, aliás, vai ser o candidato do PSDB. Fernando Henrique Cardoso, pessoal, no segundo mandato, pega uma crise econômica, também pega um clima social bastante complicado, com o aumento da desigualdade social, o aumento do desemprego e o descrédito com o governo. É nesse ponto que o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, ele passa então a ficar ferrenhamente dizendo que precisa olhar para os pobres, que precisa olhar para a questão social. Então o discurso do Lula pega nesse final do governo do Fernando Henrique, mesmo a gente ganhando a Copa de 2002, hein? Copa de 2002. E neste ponto, então, pessoal, nas eleições de 2002, você tem, então, a rivalidade entre PSDB, do José Serra, apoiado pelo Fernando Henrique Cardoso, versus o PT, de Luiz Inácio Lula da Silva, que também fez uma grande coligação para poder tirar o PSDB do governo. O Lula vence a eleição de 2002, pondo fim à era FHC e os anos 90. É o início de uma nova era, é o início da era PT, é o início da era Lula a partir de 2002. E aí a gente pode fazer uma outra aula, pessoal, para falar dos governos mais atuais, falar do governo Lula, né? Apesar que os vestibulares podem até cobrar o governo Lula 1, né, que foi entre 2002 e entre 2003 a 2006, pessoal, marcado por essa mudança do final do FHC para o governo Lula, que é a valorização dos projetos sociais. E todo mundo lembra lá, no primeiro governo Lula, do projeto do Bolsa Família, do ProUni, da expansão universitária e dessa tirada, né, de 33 milhões de pessoas da linha da pobreza, o grande projeto do Lula social, condecorado no mundo inteiro, mas também as grandes acusações de corrupção, ainda no primeiro governo, como o caso do mensalão, né? Lula consegue se reeleger em 2006, mesmo no auge do mensalão, e vai fazer um governo até 2010, e ainda consegue, né, projetar a sua sucessora, que era então a Dilma. O Lula, então, e o PT fizeram, né, longos governos depois de 2002 para frente, né? Mas já são assuntos mais atuais. Então, nesta aula, pessoal, falamos da Nova República, especificamente aí dos governos mais históricos, que foi o período da Era dos Planos, entre 1996 a 93, e o período da Era FHC, entre 1994 a 2002. Bom, pessoal, vestibulando na história, essa aula de Nova República, virão outras aulas, obviamente, virão atualizações de aulas que nós teremos aqui. Nós fizemos um curso completo de História do Brasil, pegando os principais pontos dessas aulas, resumos, que é para você revisar e ir quente para o vestibular. Mas, obviamente, para você aprender, para você estudar, para você discutir. Se você gostou desse vídeo, pessoal, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe conhecimento. Zavo Lima na área, tamo junto, História Vida! Valeu!